Queridos irmãos, uma boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estar na casa do Senhor, bom é cultuar o seu nome, engrandecer aquele que vive para sempre, adorá-lo, em especial neste dia, quando, sendo o primeiro dia da semana, é impossível os cristãos não estarem atentos ao maior de todos os eventos, que é a ressurreição de Cristo. Portanto, temos motivos que sobejam para exaltar a Deus e para magnificarmos este que é o nosso Salvador. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos fazer a leitura um pouquinho mais extensa, eu peço a vossa paciência. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, leremos a partir do verso 27, e faremos a leitura até o capítulo 2, verso 11. Enquanto os irmãos abrem, eu quero dizer àqueles que estão nos visitando da alegria de recebê-los, do prazer de estarem junto conosco para cultuar ao Senhor, e não apenas isso, mas informar-lhes também que esta carta aos Filipenses tem sido motivo de estudo. Nós, naquilo que é o culto matutino, às 9 horas de todos os domingos, nós, a Igreja Reformada em Vila Velha, nós estamos estudando a carta aos Filipenses. E o texto que eu lerei, obviamente, foi estudado, né? Nós estamos um pouquinho mais adiante, mas eu gostaria de observar com os irmãos um aspecto muito importante na carta aos Filipenses, que precisa ser enfatizado e precisa ser conhecido e precisa, mais do que isso, ser vivido. Amém? Diz assim a palavra de Deus: vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também, cada qual, o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém.
Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, pedimos que o Teu Espírito nos assista e em todo o tempo, ao meditarmos na Tua Santa Palavra, oramos para que esta palavra seja aplicada ao nosso coração, de tal maneira que saiamos da Tua casa com o ensino gravado na nossa mente, no nosso coração, e isso venha refletir as nossas atitudes. Para a glória do Teu nome oramos, e por essa assistência do Teu Espírito rogamos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, conforme já todos da igreja já têm conhecimento, o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Filipenses enquanto ele estava preso em Roma. Isso foi a primeira prisão de Paulo em Roma. Nessa primeira prisão, o apóstolo Paulo estava em uma casa-prisão. Isto é, ele podia receber pessoas, ele recebia pastores, ele recebia irmãos, e ele podia atender essas pessoas, orar com eles, conversar com eles, e ele podia também pregar o evangelho nessa chamada casa-prisão. Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, porque havia um laço muito forte entre os filipenses e Paulo. Haja vista, Paulo plantou essa igreja, e não apenas isso. A igreja, ela olhava para o apóstolo Paulo e tinha um carinho muito especial por ele. De todas as igrejas, a igreja de Filipos era a que mais colaborava com o ministério de Paulo. E desta feita, a igreja havia enviado um dos seus líderes, um dos seus pastores, Epafrodito, e Epafrodito foi visitar Paulo em Roma, na prisão em que ele estava. E Epafrodito foi, dentre outros motivos, Epafrodito foi dizer como estava a igreja de Filipos, informar a Paulo. Epafrodito foi relatar algumas questões que estavam acontecendo na igreja, e também Epafrodito foi levar para Paulo algum recurso financeiro, porque a igreja de Filipos sempre colaborou com o ministério dele. E, portanto, havia um laço muito profundo de amizade, de carinho, de amor entre Paulo e os filipenses. Pois bem, Paulo, então, recebe Epafrodito, e, então, ele escreve esta carta, e manda esta carta através de Epafrodito. E ainda, ele diz à igreja de Filipos que mais tarde ele haveria de enviar um outro pastor, Timóteo, e ele esperava que quando Timóteo fosse a Filipos, ele também pudesse ir junto. Esse é o contexto geral da carta. E eu quero dizer-lhes que essa carta, Paulo vai falar algo que é fundamental, muitíssimo importante para todos nós. A igreja de Filipos estava preocupada porque o apóstolo estava preso. E Paulo, então, logo no início da carta, ele diz que todas as coisas, obviamente incluindo a prisão, todas as coisas contribuíram para o progresso do evangelho. E mais especificamente, Paulo vai dizer no capítulo 4, no verso 11, que ele aprendeu a contentar-se com aquilo que tem. E, na verdade, essa carta, a carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria, onde mesmo o apóstolo estando preso, ele vai manifestar à igreja de Filipos uma profunda alegria e um profundo contentamento. Efésios 4:11 diz, Paulo vai dizer, eu estou contente em toda e qualquer situação. Na verdade, esse é o motivo talvez maior de Paulo ter escrito esta carta. Eu chamo isso essa expressão de Paulo, de estar contente em toda e qualquer situação, de teossuficiência. O que significa isso? Que nós precisamos, como crentes, entendermos que em Deus
a presença de Deus e o fato de estarmos em Deus é suficiente para sermos contentes. É importante nós entendermos que a suficiência em Deus, é importante nós entendermos que Deus é o bastante. Deus é tudo o que eu e você precisamos. O Salmo 23, ele retrata exatamente isso, quando Davi, no seu primeiro versículo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Isso é, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Eu tenho tudo o que eu preciso para ser feliz. Então, nós precisamos aprender a vivermos esta teossuficiência. Isto é, nós somos crentes, nós frequentamos igreja, muitos aqui trabalham na igreja, têm funções, mas às vezes há muitos crentes dentro de igreja, há muitos crentes que trabalham nas igrejas, mas que não estão contentes. Há muitos crentes frustrados dentro das igrejas. Há muitos crentes que não encontram contentamento em Deus, porque têm uma expectativa diferente daquela e que, na verdade, o Evangelho nos propõe. Nós precisamos entender que Deus é suficiente para sermos felizes. Deus é tudo que eu preciso para ser feliz. E, infelizmente, as pessoas, e alguns, não todos, mas algumas pessoas vivem na igreja momentos assim de altos e baixos. Talvez a forma mais correta de dizer não seja altos e baixos, mas baixos e altos. Mais descontentes do que contentes. E isso acontece por um motivo. Se isso acontece com você, eu vou te dizer qual é o motivo. Deus ainda não é suficiente para você estar plenamente contente nele, só por isso. E o objetivo deste culto é exatamente isso. Nós precisamos avaliar o que nos move, irmãos. Nós precisamos avaliar se somos movidos pela suficiência em Deus, ou se o que nos move é estarmos dentro de uma igreja com uma expectativa equivocada sobre a minha relação com Deus. Nós precisamos compreender que, quando você entende que Deus é suficiente, posso afirmar isso com toda a convicção, muitas das lutas que estão dentro de você, elas sumirão. Quando você encontrar em Deus a completa suficiência, pode ter certeza, muitas lutas internas serão plenamente satisfeitas. Completamente satisfeitas. A carta aos Filipenses, portanto, é uma carta onde Paulo vai mostrar exatamente isso. Aprendi a viver contente. E este é um dos principais motivos de Paulo escrever esta carta. Sabe o que Paulo via nessa igreja? Presta atenção nisso, que é importante. O que Paulo via nesta igreja é que não havia suficiência em Deus, porque eles tinham problemas de relacionamento. E a suficiência que eu tenho em Cristo, ela só se dá pela união do povo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E nós temos a plena felicidade quando vivemos na família de Deus. Eu quero dizer a você que não existe um contentamento como o de Paulo, sozinho. A alegria do Senhor não pode ser vivida individualmente. A alegria do Senhor, ela é essencialmente coletiva. Por que muitos crentes estão frustrados? Porque eles frequentam igrejas, mas, às vezes, as coisas não estão caminhando bem, não existe comunhão. Não existe pleno contentamento em uma vida isolada. Não existe contentamento se não for unicamente em coletividade. Nesta carta, Paulo vai chamar a atenção de duas irmãs. Lembram-se? Capítulo 4. Evódia e Síntique. E outra coisa, Evódia e Síntique,
Eram duas mulheres que trabalhavam, extremamente úteis, mas estavam brigadas. E o problema da briga de Evódia com Síntique é que havia espalhado a briga delas, e agora toda a igreja de Filipe sabia. E Paulo vai alertar, dizendo o seguinte: Evódia e Síntique, resolvam isso. Vocês precisam resolver esse problema. E Paulo chama essa atenção, e olha bem o que ele diz, Filipenses capítulo 4, verso 11. Paulo diz assim: vocês devem pensar concordemente no Senhor. Paulo vai dizer assim: você sabe qual é o problema de vocês? Uma pensa uma coisa, outra pensa outra. E a briga de vocês extrapolou de tal maneira que agora já existe um prejuízo no meio da congregação. E Paulo queria mostrar, só existe contentamento quando eu me contento na família de Deus, com o povo de Deus, na comunhão dos santos de Deus. Não existe contentamento na sua individualidade. Não existe contentamento nisso. Até porque Deus nos salvou e Deus nos inseriu não apenas em uma família, mas Ele diz que a igreja também é corpo. Você imagina que se o meu pé está doendo, a minha orelha não pode estar satisfeita? Paulo, quando fala na carta aos Coríntios, ele diz: quando um membro sofre, todos sofrem juntos. Paulo chega a dizer que a alegria de um deve ser a alegria do outro. E quando há alguém triste, nós estamos tristes e nos voltamos à oração para que aquilo tenha solução. Agora, quando Paulo diz assim, Filipenses 4:11, pensai, vocês têm que pensar concordemente. A palavra pensar ali não é simplesmente raciocinar, não é. A palavra pensar no original, na língua grega, não está relacionado a raciocínio. Pensai concordemente. Não, é mais do que isso. Paulo usa uma expressão na língua grega para falar do nosso homem interior. Paulo usa uma expressão que significa mente e coração têm que estar unidos. Sabe qual é o problema de vocês, Evódia e Síntique? A mente e o coração de vocês não estão unidos. Vocês não pensam concordemente. E isso aponta para um homem interior. Pensar concordemente para o mundo em que vivemos é uma utopia, ok? Certo? E é exatamente por ser uma utopia pensar concordemente no mundo em que vivemos, é que Paulo usa a expressão pensar, ele usa um termo grego para dizer, é o homem interior. Se não houver uma mudança dentro de você, vocês jamais vão pensar concordemente. Vou explicar melhor. Os judeus, eles criaram mais de 600 leis, além daquelas que Deus deu a Moisés. Eles criaram mais de 600 leis. Dentre essas leis, uma delas se tornou mandamento, né? Foi elevada à categoria de mandamento. E é aquela que os fariseus criticavam os discípulos de Jesus. Lembram-se? Quando eles perguntaram a Jesus, vem cá, os teus discípulos não lavam as mãos para comer? Obviamente, eles não estavam preocupados com a higiene das mãos, não era essa a preocupação. Aquela fala deles refletia um entendimento que eles tinham, não era lavar as mãos para você, o que é natural, né, gente? Aqui entre nós, vamos abrir um parênteses, é natural que antes de você comer, você lave as mãos, mas isso por questão de higiene, não por questões espirituais. O problema deles é que eles queriam colocar um peso sobre as pessoas, dizendo, lave as mãos, porque você pode ter tocado em alguma coisa impura. Quem sabe você tocou em um morto, ou quiçá você tocou nas vestes deste morto, e quem tocava era considerado impuro. Então, já que, para evitar qualquer coisa, lave as mãos antes de se alimentar. Eles criaram isso.
E era uma purificação que tinha na cabeça deles o cunho espiritual. Não era lavar as mãos no sentido de higiene, não era isso. E Jesus vai dizer assim: o que contamina o homem não é o que sai da boca do homem, mas é o que entra. Por que Jesus falou isso? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você quer saber quem é a pessoa? Vou ajudar você a identificar o que tem dentro do seu coração. Naquele momento em que você toma uma fechada no trânsito, o que sai da sua boca? Ah, não, escapuliu, pastor. Não, não escapuliu, está lá dentro. Esse é você. Surpreenda-se, esse é você. É por isso que Jesus disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, o homem interior, está longe de mim. O homem interior está longe de mim. Jesus então criticava os religiosos, dizendo: vocês são sepulcros caiados, vocês estão branquinhos por fora, mas o que tem dentro de vocês é podridão. E agora, irmãos queridos, o que nós precisamos? Só podemos pensar concordemente se formos transformados de dentro para fora, não de fora para dentro. A carta aos Efésios, capítulo 2, logo no primeiro versículo, Paulo vai dizer assim: vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Cristo vos vivificou. Ok? Então, qual era a nossa condição? Morto. E agora, Ele nos ressuscitou. A vida que temos, nós nola temos por uma operação gloriosa do poder do nosso Salvador. Pensar concordemente só é possível quando o homem interior é o mesmo, transformado pelo Espírito Santo. Oh, irmãos amados, a Bíblia diz assim, carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Todo homem que o Espírito Santo salvou ele, que o Senhor Jesus salvou, Deus colocou dentro de cada um de nós o seu Espírito para fazer morada, de tal maneira que ele opera transformando a pessoa não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E nós só podemos pensar concordemente se nós tivermos sido transformados de dentro para fora. Não pode ser uma imposição. E aí, olha o que diz o verso 27, capítulo 1, verso 27. Vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito. Percebe o que ele está dizendo? Eu estando com vocês, ou não estando, eu quero ouvir acerca de vocês, que vocês estão em um só Espírito, que vocês estão unidos em um só propósito. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu espero que todos vocês tenham sido transformados pelo poder do Espírito Santo, para que vocês pensem concordemente, para que vocês sejam unidos pelo mesmo Espírito. E olha a ênfase que ele dá. Perceba isso. Para que estejais firmes em um só Espírito, com uma só alma. O que ele quer dizer? Ele está falando do homem interior. Ele não está falando do homem exterior. Uma igreja, ela não sobrevive se ela quiser impor regras às pessoas. A igreja, ela só sobrevive quando ela compreende que as regras são imposições de um homem para outro. Imposição do exterior para dentro. E isso não funciona. Tem que ter mudança de dentro para fora. O seu exterior vai refletir apenas o que Deus fez no seu interior. Caso contrário, é hipocrisia. Caso contrário, é uma maneira que não agrada a Deus. Nós não podemos sermos hipócritas. A palavra hipócrita, quando Jesus falava do hipócrita, ele dizia assim, na língua grega, upokrisis. O que significa upokrisis? A representação de um artista teatral. Isto é, ele não é daquele jeito, mas ele se apresenta daquele jeito.
Não podemos, por exemplo, você não pode entender que um irmão seja muito amável aqui com os demais irmãos, e quando ele chega em casa, ele calça a ferradura e começa né, a tratar a esposa, os filhos, de uma maneira que ele não trata os demais irmãos da igreja. Significa o quê? Que ele não teve a sua vida transformada. É só uma casca, apenas casca. E Paulo está dizendo assim, vocês precisam, percebam isso, firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Gente, ou a igreja entende que nós somos corpo de Cristo, ou nós entendemos que a operação de Deus é de dentro para fora, com um objetivo, nos fazer pensar concordemente. Deus nos transforma para vivermos uma só fé, uma só esperança. Deus nos transforma para que a nossa vida sejamos todos uma só alma. Uma só alma. Como isso pode acontecer? Só pelo poder do Espírito Santo agindo no interior do crente. Caso contrário, conversa. Lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está dizendo assim, se vocês estiverem juntos, unidos, se o Espírito Santo operou em vocês, vocês vão pensar unidos, vocês vão estar unidos, porque existe uma batalha que vocês têm que enfrentar. Vocês vão lutar pela fé evangélica, vocês vão batalhar pela fé evangélica, e vocês vão lutar, de que maneira? Juntos. Perceba a ênfase que ele dá sobre unidade? Por isso eu reitero, a grande ênfase de Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, era dizer a eles, as lutas existem, mas, se vocês estiverem unidos, e o Espírito Santo tiver transformado vocês vão pensar a mesma coisa, vocês vão estar unidos em uma só alma, em um só Espírito, e vocês vão lutar juntos pela fé evangélica. A igreja, não cabe numa igreja uma pessoa que se destaque, gente. Não cabe numa igreja. Não cabe na igreja um nome que seja exaltado. Não cabe na igreja. Senão unicamente o nome de Cristo, esse sim. Nós vivemos para glorificar o nome dEle. Mas a igreja, ela não vive, não sobrevive, se ela começar a achar que o líder dela, que o pastor dela, é uma pessoa tão extraordinária. Não. 1000 vezes não. 1000 vezes não. Os homens que pregam esse tipo de mensagem para serem louvados, para que a congregação os admire, para que estejam no tapete vermelho, para que as pessoas achem que eles são dignos de alguma coisa, essas pessoas, eu ouso dizer, precisam se converter, porque ainda não se converteram. Acima de tudo, vivam de forma digna e estais firmes, num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não há outra maneira senão lutar juntos pela fé evangélica. Não lutamos por estrutura física. Não lutamos por um rótulo denominacional. Nós lutamos por quê então, irmãos? Nós lutamos pelo triunfo do Evangelho. Lutamos pela fé evangélica, isto é o triunfo do Evangelho. Não é o meu rótulo, não é a minha denominação, é o avanço do reino de Deus. Então, para isso, precisamos ter juntos. Juntos. Por esta razão, nós não podemos, como igreja, impor uma filosofia cristã. É necessário que o Espírito Santo opere no interior, para que haja mudança de dentro para fora. Essa luta só é vencida, percebam, e eu quero enfatizar isso, quando a igreja entende, você é um soldado, e tem outros soldados lutando do seu lado. A estratégia para vencermos é sermos corpo de Cristo, família de Deus. Deus não destaca ninguém, gente. Deus não dá destaque a nenhum homem, nenhum homem. Qualquer igreja que enfatiza o nome de um homem, fuja dela. Fuja dela. Saia dela, imediatamente. Nenhum homem é merecedor de nenhum tipo de reverência. Nenhum homem é merecedor de nenhum tipo de uma postura por parte da igreja para que o exalte. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Na igreja de Jesus Cristo, só Ele é engrandecido,
Só o nome dele é exaltado. Só ele é digno de receber glória, honra, força e poder. João Batista disse: importa que eu diminua e ele cresça. Essa inversão, se você não diminuir, ele não cresce. E ele só pode crescer se você diminuir. Verso 28 diz assim: que em nada estáis intimidados pelos adversários. Percebe que Paulo está falando de luta evangélica, e ele diz: não estejam intimidados pelos vossos adversários. As lutas vão vir, gente. Mas de que maneira vocês vão vencer? Em uma só alma, lutando juntos. É assim que vocês vão vencer. Não estejais intimidados pelos adversários, pelo o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso é da parte de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Para eles olham para vocês e eles veem uma prova evidente de perdição. Mas vocês são prova evidente de salvação, e isso é da parte de Deus. O que Paulo queria dizer? A igreja do primeiro século, ela estava sendo levada para as arenas, para as fogueiras, para serem cerrados ao meio. Então Paulo está dizendo assim: quando eles olham para vocês, eles veem vocês como ovelhas, que estão indo para o matadouro. Eles olham para vocês e estão vendo vocês serem derrotados. Para eles, vocês estão sendo derrotados, mas vocês estão sendo salvos, porque a igreja entrava nas arenas com um cântico de louvor a Deus. Então Paulo vai dizer assim: olha que coisa extraordinária. É uma evidente prova de perdição, vocês, é uma evidente prova de perdição para eles, mas vocês são prova da salvação de Deus. Deus, Ele usava os crentes para salvar pecadores. Deus usava os crentes para que, através do testemunho deles, homens e mulheres fossem salvas. Os soldados romanos riam dos crentes: eles estão nas nossas mãos, são tão fracos. Eles não têm como se defender, eles não têm ninguém por eles. E muitos foram mortos assim. E é por isso que o verso abaixo, Paulo diz assim, acompanha: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ele está dizendo assim: vocês vão enfrentar lutas, eles vão achar que vocês estão tombando nas arenas, mas as vossas almas estão sendo recebidas no céu, o vosso testemunho vai impactar eles, e Deus vai salvar gente. Não poucos existem de relatos de pessoas que no Coliseu Romano, ao verem os crentes sendo devorados por feras, eles desciam das arquibancadas para se entregar a Cristo, para render-se ao Salvador. Então Paulo está dizendo assim: aquilo que é uma aparente derrota, na verdade é salvação. De que maneira a igreja impacta o mundo? Paulo está dizendo: nós recebemos a graça de Deus, não apenas para crermos em Cristo, mas para padecermos por Cristo. Nós padecemos por Ele. A nossa luta, portanto, irmãos, padecer por Ele é compreender que à medida em que o sangue dos mártires era derramado nas arenas, no Coliseu, a semeadura da palavra estava sendo feita, e muitos foram salvos pelo testemunho daqueles que padeceram por Cristo. Pela graça de Deus, padeceram por Cristo. Lembram-se quando os apóstolos foram presos e deram algumas chicotadas neles, e disseram: vocês não devem falar do nome de Jesus para mais ninguém. E eles disseram: não podemos falar, ou haveremos de agradar aos homens e desagradar a Deus. Importa para nós agradar a Deus e não aos homens. E então soltaram os apóstolos, e eles com as costas sangrando, eles andavam abraçados, e eles diziam uns aos outros: Deus nos achou dignos de apanharmos pelo nome do seu santo Filho Jesus. Eles se achavam dignos por ter apanhados. Muito diferente do entendimento dos crentes dos nossos dias, onde qualquer luta, ele: não sei não, acho que eu estou me escandalizando. Na verdade, as igrejas, essas igrejas triunfalistas, essas igrejas mercantilistas, que não estão interessadas na alma de ninguém, senão unicamente no dinheiro que a pessoa tem para dar, elas criam exatamente isso. Quando não está bem a vida financeira, diz assim:
você tem que fazer um propósito aqui, fazer uma corrente, fazer quem sabe, se você firmar aqui um propósito com um dinheirinho bom, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta para você. Isso é coisa do inferno, gente. O púlpito não é um balcão de negócios. E muitos têm transformado o púlpito em balcões de negócios. A sua alma não está à venda. Cristo morreu por você, para salvar você, para dar uma eternidade a você. O que eu quero dizer-lhes é que nós precisamos entender que precisamos impactar o mundo. E é por isso que Deus nos dá da graça dEle para padecermos por Cristo. Padecermos por Cristo pela graça de Deus. Pense comigo, os cristãos sofrendo, a igreja sendo martirizada, e Paulo está dizendo, vocês receberam a graça de Deus para padecerem por Cristo. Você nunca viu a igreja se armar e se organizar, você nunca viu uma milícia cristã, você já viu? Você consegue abrir a Bíblia e ver uma milícia cristã? Você consegue ver algum tipo de organização da igreja primitiva se opondo ao Império de Roma? Não, você não vai ver. Eles caminhavam como ovelhas para o matadouro, mas cantando louvores e adorando a Deus, porque eles pensavam concordemente. Eles tinham um único propósito: eu nasci de novo. Eu fui resgatado pelo sangue de Jesus para testemunhar do nome deles, para que essas pessoas que acham que nós somos derrotados, é através do nosso testemunho que eles serão salvos. A Bíblia diz que enquanto apedrejava o Estevão, as vestes dele caiu aos pés do jovem Saulo de Tarso, que perseguia a igreja. Eu não tenho dúvidas que o testemunho de Estevão impactou a vida de Saulo. Eu não tenho dúvidas. Os cristãos jamais se levantaram contra o poder de Roma. O que eu quero dizer-lhes, amados irmãos, é que nós lutamos pelo triunfo do Evangelho. Nós vencemos, de que maneira? Vencemos padecendo. Nos foi dado a graça de padecermos com Cristo, de não apenas crermos nele, mas de padecermos por ele. Quando nós vamos para o campo de batalha, nós não vamos para matar pessoas. Nós vamos para o campo de batalha sofrendo por essas pessoas para que elas sejam salvas, para que elas sejam resgatadas, para que elas conheçam o Deus maravilhoso que nos faz plenamente contentes, simplesmente pelo fato de vivermos nele e por ele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Capítulo 2, verso 1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, olha a condição, Paulo está dizendo, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, mais uma vez ele fala de comunhão, se entranhados afetos e misericórdias, ele está dizendo assim, se existe amor, misericórdia, exortação entre vocês, se vocês estão unidos, então se isso existe entre vocês, olha o que ele diz no verso 2, completai a minha alegria. Paulo está dizendo assim, encham o meu coração com alegria de ouvir falar que vocês pensam da mesma forma. Olha o que ele vai dizer. Completai a minha alegria, de que maneira? De modo que penseis a mesma coisa. Paulo está dizendo assim, a minha alegria, sabe qual é? Não é ver Evódia e Sinti se digladiando, não. É ver vocês pensando a mesma coisa. Então completem a minha alegria. Vocês estão preocupados porque eu estou preso? Completem a minha alegria, pensando a mesma coisa. O grande problema do mundo moderno, sabe qual é? Individualismo. As pessoas buscam encontrar verdadeira alegria, verdadeiro contentamento em si mesmas. Muitos pensam que eles precisam apenas estar bem consigo para serem felizes. E eles não sabem que estão condenados a uma infelicidade. A alegria verdadeira só existe no corpo de Cristo. A alegria verdadeira só existe na família de Deus. A alegria verdadeira, ela é coletiva, ela não é individual, ela não é individualista. Jamais experimentaremos o segredo de uma vida alegre, irmãos, se nós acharmos
que o segredo de uma vida contente é a minha individualidade. Jamais. Você só experimentará a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento em Deus, se você experimentar que Ele é o cabeça. E é por isso que nós temos o mesmo sentimento. O homem interior meu foi mudado, o seu também. Por isso nós pensamos concordemente. Paulo repete, portanto, essa tônica. Olha bem, olha o que ele diz. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. O que ele está falando? Do homem interior. Ele está falando daquilo que está lá dentro. Que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma. Olha a ênfase que ele dá. A ênfase que ele dá. Lá no verso 27 ele diz, unidos de alma. Aqui ele repete, vocês querem me alegrar? Estejam unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Como ele é enfático nesse verso 2, capítulo 2, verso 2 de Filipenses. Ele é enfático de falar isso. As pessoas buscam encontrar alegria em si mesmas. E muitos pensam exatamente isso que eu disse. Basta a mim mesmo. Eu me basto. Você não se basta. Você não se basta. Jesus te salvou e te inseriu em uma família. Essa é a família de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho. E Ele se entregou por cada um de nós, nos ensinando a viver como família. O que eu quero dizer-lhes é, ter a mesma mente é porque somos um mesmo exército, um só corpo, um só pensamento, e o que deve prevalecer em nós é o pensamento do Senhor. Agora perceba a ênfase que Paulo dá. Penseis a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento, ele aponta obviamente para o homem interior. Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Ele fala no verso 2, dá uma ênfase à unidade, a pensar de forma igual. E aí no verso 3 ele diz, nada façais por partidarismo. O que existe partidarismo? Será que existe partidarismo na igreja de hoje? Existia na igreja de Filipos. Paulo está dizendo assim, não pode haver entre vocês partidos. Não pode haver entre vocês grupinhos. Vocês não podem, em detrimento de alguns, começarem a abraçar outros. Isso não é igreja. O próprio nome está dizendo partido. E a igreja é um corpo. Deus nos uniu em um corpo. E partidarismo nos separa. Nada é mais destrutivo, igreja, do que partidarismo. Nada é mais destrutivo do que briguinhas de grupinhos. Nada é mais destrutivo, porque isso é, me perdoe a expressão, isso é nojento. Isso é nojento. Não tem nada mais nojento que isso. A igreja é o corpo de Cristo. O nome dele que é exaltado, e ele nos uniu em uma família, em um só corpo. O que eu quero dizer-lhes é tudo que divide o corpo de Cristo é uma oposição ao cabeça, que é Cristo. Por isso, não tem nada mais absurdo do que esse tipo de comportamento, partidarismo. Modos de pensar diferentes não refletem o pensamento de Cristo. Isso acontece quando não há satisfação em Cristo. A insatisfação dentro das igrejas é ocupada por pessoas que querem preeminência. E olha o que ele vai dizer. Nada façais por partidarismo e por... O que ele falou, gente? Esqueceram? Partidarismo ou vanglória. Você vê que Paulo, ali ele rasga o verbo logo. Ele já diz que essa glória é vã. Percebe? Paulo está dizendo assim, nada façais por partidarismo ou vanglória. Paulo já usa o termo vanglória para deixar claro que qualquer glória humana é vã, qualquer glória humana é vazia. Qualquer glória humana não é glória. A vanglória é a sede de reconhecimento. O que é vanglória, pastor? Uma glória vã, uma glória vazia. O que é, então, essa vanglória? Como ela se expressa? Sede de reconhecimento. Vontade de ser reconhecido pelos demais.
Imaginou? Vou pregar aqui e dizer, irmãos, vocês têm que levar em consideração que foi eu que abri essa igreja aqui, ué. Espera aí, negócio... O que é isso? Que conversa fiada é essa? Que conversa ridícula é essa? O nome disso é vanglória. Vanglória. Não há como nenhum membro da igreja entender que eu preciso ser reconhecido pelos demais. Eu preciso ter o meu nome posto em um local mais elevado. Não, irmãos, não precisa não. O oposto do verdadeiro sentimento fundamental da alegria chama-se partidarismo e vanglória. Se você quer de fato ser infeliz, cultive isso no seu coração. Partidarismo e vanglória. Quer ser infeliz? Cultive, regue o partidarismo, regue a vanglória. Busque glória para si. Eu não tenho dúvida em afirmar, partidarismo e vanglória condenam o homem a uma tristeza. Desejo de reconhecimento, desejo de ser admirado, desejo de partidarismo aprisiona o homem a uma infelicidade. Você sabe o que eu vejo muitas vezes nas redes sociais? Ultimamente eu tenho visto tanta briga, né? Rapaz, é crente brigando para cá, crente brigando para lá, um negócio difícil, complicado. É tanta farpa. Eu fico imaginando o capeta olhando aquilo e diz assim, rapaz, será que vai sobrar alguma coisa para mim, para eu destruir? Porque eles já estão se degladiando, né? Uma brigaiada. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Oh, glória a Deus. Considerando cada um superiores a si mesmo. A humildade é o que nos levará a desfrutarmos da verdadeira alegria. A humildade exige o que, gente? Exige auto-rebaixamento. Humildade, o que é? É o oposto da vanglória. Humildade é o que faz os membros do corpo viverem unidos. Isso é humildade. Vanglória e partidarismo trazem separação. Humildade traz unidade, união. Paulo explica como a humildade se revela. Quando eu considero o meu irmão superior a mim. De que maneira a humildade se revela? Quando eu considero o irmão superior a mim. Certa vez eu estava passando num lugar e eu estava perto de um outro pastor, nós estávamos numa rádio. Era um pastor do Rio de Janeiro, muito famoso, pentecostal lá. Todo mundo já deve imaginar. E aí uma pessoa virou e disse assim, chamou o nome dele. Fulano. Rapaz, eu até assustei. Ele virou e disse assim, eu te conheço, pastor fulano. Eu disse assim, você nasceu com esse nome, pastor? Pastor para você é título ou é função? Pastor é para quê? Para te elevar a uma condição superior aos demais? Você não é crente não, filho. Você não é crente não, você vai se converter. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Paulo explica como a humildade se revela. De que maneira? Eu considero meu irmão superior a mim. As derrotas da igreja evangélica, elas existem por quê? Partidarismo e vanglória. Quando você passar a olhar para o irmão, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, você entendeu o que é humildade. Considere os outros superiores a si. Verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Olha, Paulo continua nessa mesma pegada. Senão cada um considere o que é dos outros. Pare de olhar para o seu umbigo. Sabe, nos dias de hoje, Paulo ia dizer assim, não considere o que é seu, propriamente seu, considere o que é do outro. Paulo, hoje, nos dias de hoje, Paulo diria assim, pare de olhar para o seu umbigo. Entenda que você faz parte de uma família, pare de olhar só para você, para os seus interesses. Por isso, quando Jesus ensina a oração, ele não ensina Pai meu, ele ensina Pai nosso. Os interesses do corpo estão acima dos meus interesses. Bendito seja Deus. Do verso 5 ao verso 11, todos os segredos da verdadeira alegria estão aqui. Essa passagem, eu quero chamar a atenção de vocês, é a passagem mais espetacular para mim. Uma das passagens mais espetaculares de toda a Bíblia. Essa passagem foi conhecida no passado como um hino cristológico. Alguns estudiosos chegam a dizer que esta passagem, os crentes da igreja do primeiro século, eles cantavam essa passagem em um hino de adoração a Deus. Querem verdadeira alegria, irmãos? Você quer?
Quer desfrutar da verdadeira alegria divina do corpo de Cristo? Observe agora esses textos. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento. De que maneira a humildade acontece no meio da igreja? Eu considerando o outro superior a mim. Agora, de que maneira eu posso viver isso? Olhando para Cristo. Olha o que ele diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você percebe que mais uma vez ele vai falar de sentimento? Você percebe que mais uma vez ele vai falar do homem interior? Paulo não está preocupado em ensinar à igreja uma filosofia cristã. Paulo está preocupado em dizer, se o Espírito Santo vos transformar, vocês terão o mesmo sentimento que há em Cristo. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mais uma vez ele usa essa expressão, o sentimento que também houve em Cristo. Verso 2. Verso 2 diz assim, pensais a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento. A mesma palavra que Paulo fala a Evódia e Sintique, mesmo sentimento. Precisamos ter a mente de Cristo. E o modo de pensar de Cristo. Precisamos sentir como Cristo. Precisamos agir como Cristo. E para nós agirmos como Ele, é necessário que o Espírito Santo opere de dentro para fora em você. Somente a humildade de Cristo nos faz experimentar a alegria de Cristo. Está entendendo para você? Sabe por que você não é tão contente na igreja? Porque Cristo não é suficiente. Você quer mais. E se você tiver Ele, você vai ter o mesmo sentimento que houve nele. E se você tiver o mesmo sentimento que houve nele, você vai ter o mesmo sentimento que há nos demais irmãos que pensam da mesma forma, porque o homem interior foi mudado. Por isso nós pensamos concordemente. Como se revela a humildade de Cristo? Para isso, Paulo vai descrever, acompanha. Paulo vai descrever como a trajetória de Cristo, como uma escada em que Cristo vai descendo. Acompanha, por gentileza. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, verso 6, não julgou por usurpação ser igual a Deus. E aqui, essa palavra não é uma palavra muito, esse versículo, ele precisa ser mais bem compreendido. Porque no original, aparece a palavra apegar-se, na língua grega. Então, é mais do que a tradução. O sentido é muito mais amplo e muito mais glorioso. Verso 6, porque ele, isso é, Jesus, subsistindo em forma de Deus, no original não está assim, mas não julgou por usurpação ser igual a Deus. No original, ele aparece o seguinte, ele não se apegou ao status de Deus. Ele desapegou, isto é, ele abriu mão do status de ser o Deus eterno, todo-poderoso. Ele abre mão da condição de Deus Todo-Poderoso. Jesus tem a mesma essência do Pai, a mesma natureza do Pai, e ele abre mão dos seus atributos. Para quê? Ele vai descendo a uma escala. Olha bem o verso, olha o que diz a palavra de Deus. Verso 6. Ele, subsistindo em forma de Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. O Deus que criou todas as coisas. Ele abriu mão. O que é humildade? Abriu mão dos meus direitos. Cristo abriu mão do direito de ser Deus. Para quê? Para nos resgatar com a sua humildade. É assim que ele nos ensina. Verso 7, olha a escada. A si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo, outro degrau. Tornando-se semelhante a homens. Reconhecido em figura humana. Ele desce. E o verso continua. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É como uma escada, ele se esvazia, ele toma a forma de homem, ele é servo, ele vai se esvaziando, ele é fiel até a morte, e morte de cruz. Isso é a humildade de Cristo. E Paulo está dizendo que nós precisamos ter o que havia, o mesmo sentimento que havia em Cristo. Sabe por que ele foi à cruz? Porque havia dentro dele um sentimento que deve haver no coração da igreja. Porque ele é o cabeça e nós somos o corpo. Oh, irmãos amados, Jesus poderia ter vindo a essa terra descendo do esplendor da glória do Pai, e ele poderia vir para exercer o juízo com o seu fogo consumidor. Mas ele não o fez.
Ele nasceu como homem, sendo o Todo-Poderoso. Aquele que disse ao princípio, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve, agora desceu. E na figura de um bebê ele nasce. Para trilhar o caminho da humilhação, ele não se apegou aos atributos eternos, mas ele abriu mão dos seus direitos. O que é humildade? Para chegarmos ao fim, é abrir mão do direito que você tem. Os conflitos, eles se resolvem de que maneira na igreja? Quando você se esvazia de si mesmo. Enquanto você estiver cheio de si mesmo, sempre haverá conflito. Na hora que você se esvaziar, os conflitos acabam. Cristo se esvaziou e Ele é não apenas o nosso Salvador, mas Ele é o nosso exemplo. O que eu quero dizer é que quando você infla de vanglória. E somente quando nós nos esvaziamos é que experimentamos a verdadeira alegria em Cristo. A pergunta que eu vos faço: Cristo foi triste porque Ele abriu mão das coisas? O que vocês acham? Hein? Lembra-se o que ele tinha? João capítulo 17, quando ele ora, dizendo: meu Pai, está chegando a hora, eu glorifiquei-te na terra, agora glorifica-me, e me dá a glória que eu tinha ao princípio contigo. Você imagina a glória que ele tinha? Quando ele cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele abriu mão de tudo isso, e ele é o exemplo que nós precisamos compreender. Ele perdeu tudo, gente, para resgatar eu e você. Ele se esvaziou, tomou a forma de servo, semelhança de homem, reconhecido em figura humana, se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Paulo está dizendo, ele fez tudo para salvar vocês. E agora vocês se enchem de vanglória. Ele, o Deus da glória, se esvaziou. E você, com glória vã, está inflado. Está inflado. A Bíblia diz, se nós agirmos como Ele, devemos agir como Ele, ter o sentimento dEle, somente assim viveremos em humildade e teremos a verdadeira alegria. O objetivo de nos humilharmos é para que o nome dEle seja engrandecido. Agora eu quero encerrar, que você preste atenção nesse final. Cristo desce do esplendor da glória. Ele vai... Homem, servo, se humilhou e vai à cruz do Calvário. E depois, Paulo vai agora uma escada crescente. E ele diz, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Percebe? Olha, presta atenção. Que letra é essa? Ele desceu e subiu. Que letra é essa? Hein? V. O grande problema é que as pessoas querem obter vitória sem se humilhar. E a Bíblia diz, aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Se você se exaltar hoje, espere, o V vai estar de cabeça para baixo, filho. Espere que você vai ser humilhado. Mas se você aceitar a humilhação hoje, você vai ser exaltado. Cristo se humilhou e foi exaltado. Nós nos humilhamos com Cristo para experimentarmos a exaltação de Cristo. Nenhum sofrimento dessa vida, nenhum tipo de humilhação pode nos separar do amor de Deus. E aqui eu quero lembrar-lhes Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Que é algo glorioso, a esperança de todo crente. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Nenhuma luta, nenhuma investida, nada pode nos separar desse amor. Estamos em Cristo, já somos mais que vencedores. E eu quero encerrar com esse texto que diz, porque Deus lhe deu um nome
que é sobre todo nome, para que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Eu quero muito viver a vitória de Cristo. A Bíblia diz, se padecerdes com Ele, é certo que com Ele também reinaremos. Seja engrandecido o nome do Senhor na sua vida, e que você entenda o que é o verdadeiro contentamento. O que é? O verdadeiro contentamento é a satisfação em Deus. Não são as circunstâncias, mas Ele é suficiente para mim. A alegria que Ele me dá, ninguém pode me dar. O prazer que Ele me dá, ninguém pode me dar. Ele é melhor do que o ar que eu respiro. Ele é mais precioso do que o ouro puro e fino. Ele é mais doce do que o mel. Ele é tudo que a nossa alma anseia. Ele é tudo que eu e você precisamos. E se você se deleitar nele, se você se entregar a Ele, você saberá e entenderá. E entenderá. Ele é tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Só de Cristo. Que Cristo transborde o seu coração. E que você complete a alegria do seu irmão com o mesmo sentimento que há em Cristo. Que todos vejam em nós a beleza da unidade que Cristo promove na igreja. Enquanto o mundo olha e diz assim, povinho, michuruca, povinho, essa banda de crente. Deus disse, para Ele nós somos perdição, mas para Deus nós somos salvação. É assim que a igreja vai impactar o mundo. É assim que a igreja, ela vai ir nas portas do inferno, e ela arranca as pessoas, para apresentar a essas pessoas a beleza de um Deus que habita em nós, e que nos satisfaz plenamente, completamente. Que Deus os abençoe.